Vamos lá. Hoje eu vou ter que 30 minutos trazer essa mensagem. Deus me inspira a trazer uma mensagem, sempre no momento que eu estou orando, né? E eu já disse para vocês como que eu oro, né? Eu não tenho essa oração tradicional que muitos têm, né? Eu oro nos lugares mais estranhos, né? E andando esses dias lá no município onde eu moro, Deus trouxe essa palavra de falar sobre o engano. E essa palavra, esse assunto foi brotando no meu coração, e é esse o assunto que eu vou trazer aqui nessa manhã, tá? Eu tenho uma prática também, durante a semana, de vir aqui ao templo. Então eu vou arrumando cada uma dessas cadeiras, e eu fico rodando esse lugar, subo, desço, fico aqui, visualizo as pessoas, imponho a mão sobre cada cadeira. Isso era uma prática que a gente fazia muito no grupo familiar, na minha casa. Não que a cadeira precise de oração, amém? Mas dizendo, essa pessoa que vai sentar aqui nesse lugar, essa pessoa que ainda não chegou, mas que um dia virá, simbolizando as pessoas. E eu acredito, querido, que um pastor que ora tem uma igreja diferenciada. Acredito nisso. Você não vai conseguir me convencer que não precisa orar, né? Orar é necessário. Você pode dizer para você mesmo, orar é necessário. Essa foi a palavra final que o meu pastor deu antes dele falecer. Milson, a partir de agora, você vai precisar orar mais. Eu nunca esqueci dos seus ensinamentos, principalmente isso, né? Então, o engano é um espírito, ou é a nossa sensação, percepção, enganando a nossa mente? É aquilo que eu acho que é, mas não é, porque a mente visualiza uma coisa, mas eu entendo outra, eu não consigo perceber as coisas bem, aí vai para a visão masculina, que enxerga mais a distância, a visão feminina consegue enxergar de perto, mais as coisas de perto, isso é fato. Quem aqui tem um marido, ou um filho, homem, né, que está procurando as coisas, e você diz, está aí na sua frente, e a pessoa, o homem não enxerga. Já aconteceu com alguém assim? Olha, com a maioria, gente. Então, isso não é espírito de engano, não, irmão. Isso é na parte física mesmo. O homem não consegue, ele tem dificuldade, né? Às vezes está procurando o óculos que está no seu rosto, né? Existem exceções, é óbvio, né? Mas geralmente isso acontece. Então, eu não estou falando desse engano físico, né? Que eu posso até tratar em outro momento. Mas, para responder essas perguntas, né, sobre se é um espírito ou uma sensação, percepção da nossa mente, precisamos saber de que mundo estamos falando. Que existe o mundo físico, aquele que você pode sentir, tocar, usar o seu olfato, a sua visão. É um mundo que representa, para muitos cristãos, a figura de Tomé, né? Que ele só acredita vendo, né? E não tem nada de errado, não, porque Deus colocou isso na gente mesmo, né? De ter essa percepção de sentir o mundo físico, e é um dom de Deus, né? Ou uma criação de Deus, é um talento que Deus deu para o ser humano, diferente dos restantes dos animais. Diga que eu não estou, por favor, estou pregando. Amém, obrigado. Meu amigo, desliga o telefone, por favor. Existe o mundo físico e o mundo espiritual. Então, esse mundo físico que você pode sentir, que você pode tocar, né?
Não é desse que eu quero falar hoje, mas eu quero falar do mundo espiritual. E aí em 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5, você vai entender o que é o mundo espiritual. É um mundo que pode ser sentido pelo único sentido que a Bíblia nos colocou, né? Pela fé em Cristo Jesus. Vamos lá? O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Versículo 5. Já está no 5? Tá. Versículo 6, por favor. Deixa eu ver se entra o 6. Não. 4 e 5, por favor. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória de que vence o mundo, a nossa fé. Quando é que nós vencemos o mundo? Somente aqueles que creem em Cristo Jesus. Então, essa fé, ela ainda é mais trabalhada ainda, porque essa fé pode ser fé na sua força, fé naquilo que você acredita no poder da mente, naquilo que você é capaz, naquilo que te ensinaram a movimentar, a agir pelos seus 5 sentidos. Mas quando vai detalhar essa fé, dizendo que essa fé é uma fé única no nosso Criador, né? No Filho do Criador, Jesus Cristo. E quando você crê em Jesus Cristo, é essa fé que vence o mundo. Então, Jesus conviveu o tempo todo no seu ministério com esse espírito de engano. Em que em muitos momentos, até os próprios discípulos, existiam coisas que ele repreendia os discípulos, que era físico, e existiam coisas que, quando ele estava falando, o Senhor detectava que aquilo ali não era algo físico, natural. Jesus não repreendeu Tomé como repreendeu a Pedro. Quando Pedro orienta, vamos fazer uma casa, vamos ficar por aqui, né? Ou em outros momentos que aconteceu, que foi repreendido, arreda-te de mim, Satanás. Jesus ele conseguiu detectar que naquele momento, aquele discípulo Pedro não era o homem físico, mas um espírito mesmo, né? E Pedro estava nesse processo, como todos nós, um período aí de conversão. Não estou dizendo que crente fica endemoniado, não acredito nisso. Uma vez que a pessoa é salva, que ele está convertida, nenhum outro espírito pode entrar nele, a não ser o Espírito Santo de Deus. Mas uma pessoa que aceitou Jesus e não se converteu, aí ele pode ter uma vida ainda muito tribulada e que vai estar sendo liberto até ter o seu processo de conversão, que é uma outra mensagem, né? Então Jesus conviveu o tempo todo com o seu ministério, com esse espírito de engano, sem se contaminar. Esse é o ponto importante. Por quê? Porque ele conseguiu discerni-lo. E esse discernimento, querido, é um dom de Deus. É um dom que Deus dá, às vezes, especificamente para uma pessoa, mas aquele dom não pertence. Eu tenho o dom de revelação. Você não tem o dom de revelação. Deus te deu. Pode ser que outras vezes Deus não te fale nada. E aí é onde muitas pessoas que não têm esse entendimento atropelam. Para manter a sua fama que tem aquele dom, começa a inventar coisas que Deus não falou. Tá? Então, o dom é dado para aquele momento, para aquela necessidade. Quantos e quantos momentos, né, eu não sei qual o motivo, nunca vem de outra religião, mas desde pequeno, né, eu já conseguia discernir coisas que a minha mãe ia me orientando, e não são poucos os lugares que eu vejo, né, essas entidades por onde eu passo, e eu me arrepio até hoje, você sabia? Porque é uma expressão ruim mesmo.
E uma pessoa diz: pastor, você não tem que ter medo. Você não sabe o que você está falando. Eu só não tenho medo porque eu sei quem está comigo, mas o homem Emilson tem medo sim. Eu sei que a força que essas entidades têm, e que se não fosse por causa de Jesus, eu estaria sendo acabado naquele momento. E Jesus, em vários momentos, o Espírito Santo bota no meu coração: interceda por esse lugar. Clama, porque aqui existe uma alma que foi morta, que está clamando, que entidades atuaram aqui. Então, por onde você vai, você pode usar o dom que assim Deus vai aplicando e vai dando em você. Então, mas vamos agora à prática, à aplicação de identificar, aonde se encontra esse espírito. A gente pode discernir o que é natural e o que é espiritual. O que vocês acham? Uma criança pode fazer isso, que já tem um entendimento da Bíblia? Pode. Um adolescente pode. Uma pessoa recém-convertida pode. Pode. Não existe essa regra. Ele só vai precisar aprender como administrar isso que Deus está dando. Aí que entra os ensinos e a igreja. Então, abra comigo aí, que é o texto básico da nossa mensagem, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3 ao versículo 6. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. Versículo 4. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Então, onde se encontra o espírito de engano aqui nesse lugar? Qual é o pano de fundo? O que estava por trás disso? Hoje você tem observado que muitos dos fatos que chegam a nós podemos comprovar. Você entra no site, tem várias pesquisas documentados, você pode comprovar se aquilo foi real ou não. Mas não existia isso aqui nessa época. Então, esse fato foi real, mas eram autoridades que defendiam a lei de Deus e também eram autoridades como leis humanas. De fato, essa mulher foi encontrada em adultério, era a palavra deles. Então, para isso foi criado um tribunal paralelo à lei. Qual era o propósito desse tribunal? E aí o Espírito vai mostrando, já vai desenhando o espírito de engano, o propósito, quando você pega todo esse texto, você vai observar que aqueles mestres, que eram os escribas, os fariseus, eles não estavam preocupados com aquela mulher, com aquela família. O pano de fundo era outro. Então, é isso que a Bíblia vai identificando, que é o espírito de engano. É como a história lá do Éden, quando Satanás chega para a Eva e diz: é verdade que vocês não podem comer da árvore? E aí começa a contar a história. Ele está preocupado se vocês vão comer aquele fruto da árvore ou não. Era colocar um desejo para que pudesse desobedecer a Deus, apenas isso. Então, a história se repete. É uma boa oratória, uma boa dicção, palavras de refrões fortes para te emocionar, mas o propósito é outro, tirar a proveito daquela situação. Então, qual era o propósito aqui desse texto?
quando você olha aqui, os mestres da lei e fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram: Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. No versículo 6, começa agora a desenhar isso. Se o Espírito Santo não revelasse isso para nós, nós não conseguiríamos ter esse entendimento. Quantos aqui, antes de ser cristão, ou recém-chegado na igreja, já leu o texto bíblico, mas não conseguiu ver o que estava escrito ali, entender? Você leu, diz: não consigo entender, porque você não consegue entender pela mente humana, interpretar pela mente humana. O estudo de toda a mensagem, ela é muito profunda, e acima de todo estudo tem a inspiração e a revelação do Espírito Santo de Deus. Versículo 6, eles estavam usando essa pergunta como que? Armadilha. Para que serve a armadilha? Para prender, a fim de ter uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Então, eles foram ali com outro propósito. Então, esse tribunal paralelo, como que ele funciona? Dá-se esse nome quando a lei não é aplicada e sim julgada pelos interesses pessoais do que o julgam. A lei é deixada de lado na sua interpretação, mas e quando a usa distorcida parte delas em seu favor, tá? Segundo as suas interpretações, ignorando as leis já estabelecidas. Então, quando você fala desse tribunal paralelo que hoje nós escutamos, comum dentro da nossa sociedade, você começa a entender que isso não é antigo, não é novo, é muito antigo, irmãos. Por quê? O mesmo atuador das trevas há milhões de anos continua atuando até os dias de hoje. As pessoas sendo oprimidas. Não sei se foi um dos irmãos falaram aqui para mim: esse pastor, esse dia teve um evento lá no centro do Rio, que vinham famílias como zumbis andando pelo meio da rua, de pessoas viciadas, pessoas com criança, multidões procurando comida, que moravam na rua, que eram pessoas que tinham casa, que tinham porque hoje foram expulsas. Então, essa realidade de milhões de anos não é diferente nos dias de hoje. O príncipe das trevas continua atuando nos dias atuais. Pena que muitos da igreja acham que ele está preso e não está fazendo mais nada, que o inferno é aqui, que o inferno é provocado pelo homem. Não é. Havia 4 personagens aqui nesse tribunal: o mestre da lei, os mestres da lei, os fariseus, a mulher que cometeu esse delito e Jesus de Nazaré, que eles chamam de mestre, mas na verdade não o reconheciam como mestre. Chamaram de mestre porque estava ali ensinando na sinagoga, não quis, criou uma política, não quis se indispor com o povo. E quando essa palavra, a voz do povo é a voz de Deus, significa a força que o povo tem, apenas isso. Então, já naquela época, as autoridades temiam o povo, e às vezes o povo está adormecido, permite entrar nessa escravidão, e depois não tem mais chorar, porque assim autorizou. O que é ser mestre fariseus? Homens responsáveis pelos ensinos da Escritura e da lei, e não só isso, eles arrogavam-se tal como Moisés, porque Moisés sempre foi extremamente respeitado na sua geração, como referencial, e é respeitado até hoje, Quando se fala nas leis mosaicas, todo mundo sabe que são os mandamentos que regem até hoje em toda a sociedade, tá? Então, eles usavam uma figura para
dizer, olha, nós estamos fazendo segundo esse líder, que é exemplo, mas as suas práticas eram outras. E o que Jesus dizia sobre eles? Jesus dizia assim: observem tudo o que os mestres da lei fazem e os fariseus dizem. Como assim? O que Jesus está dizendo? Jesus está ensinando essas pessoas a fazerem as coisas erradas, a seguirem pessoas loucas? Não. A entender que existe um discernimento. Você tem que separar o que é bom, o que é ruim, o que é de Deus e o que não é. Existem muitas coisas que acontecem no mundo que foram inspiradas pelo Senhor, querido, que foram instruídas por Deus. Deus permitiu que essas soluções chegassem até nós para que a nossa vida pudesse ser um pouco melhor em tempos tão difíceis que nós vivemos até os dias de hoje. Mas tem muitas coisas que são malignas, demoníacas. Assim como também dentro da igreja existem muitas coisas que são de Deus, inspiradas, mas muitas coisas que são o quê? Humanas, terrenas, que não tem outra intenção a levar as pessoas a momento de êxtase, de momento inspirador, e para dizer, aquela igreja é a igreja de fogo puro. Mas não é um fogo verdadeiro, e esse fogo se apaga com muita facilidade. Aqueles que tiveram a chama do seu altar acesas pelo coração, a chama do Senhor, os ventos sopram, mas esse fogo não se apaga. O frio vem, mas esse fogo continua a te aquecer. Você vai às vezes no fundo do abismo, onde tem pouquíssimo oxigênio, e parece que aquela chama vai apagar, mas ela não se apaga, porque ali é o sopro do Espírito Santo te dando vida e renovando você cada vez mais. Então nós temos que discernir o que é o fogo que vem do Espírito e o que é o fogo natural, humano. Então Jesus vai começar a dizer: observe tudo que os mestres da lei fazem, dizem. Eles têm bastante conhecimento da palavra de Deus e falam com propriedade sobre o que deve ser feito de acordo com a vontade do Pai. Então, em nenhum momento você vai ver Jesus desrespeitando, fazendo com que desrespeitem as autoridades. E aqui vai um ponto, querido, extremamente importante. Às vezes nós não percebemos o que fazemos com os nossos filhos. E por que esses filhos cresceram e depois começaram a desrespeitar a autoridade? Por ensinamentos que você mesmo como pai dá dentro de casa, ou como mãe. Você dentro de casa divide sua família, sua mãe, sua esposa fala uma coisa, você depois conversa com a sua filha, que talvez seja mais chegada do seu filho, faz nada que ela está falando, não, ela só está nervosa. Depois ela vai esquecer. Então aquele filho, aquela filha vai aprendendo que respeitar a autoridade é uma escolha, que não vai acarretar em nada. Quando existe um trabalho, um evento na igreja, às vezes o filho quer fazer aquilo que é orientado pela igreja, pode ser que você concorde ou não, discorde de alguma coisa, e ainda que você discorde, qual deve ser o nosso papel? Se é essa a orientação que a igreja está dando, faça. Depois você como pai, procure saber por que foi tomada aquela decisão, né? E por que não pode mudar naquele momento, naquela situação. Então, coisas como essa, querido, vão dando firmeza ou desestabilizando a fé daquela pessoa. Então, como que é importante você fortalecer os ensinos que é dado? Às vezes, os diáconos pregam aqui e às vezes tem coisas que chocam aquela pessoa, né? E as pessoas vêm me perguntar: pastor, mas o senhor ensina isso e fulano falou isso. Fala: eu tenho a solução para você. Vai até aquela pessoa e conversa com ele. Eu jamais vou discordar. Mas
as coisas diferentes, mesmo que ainda fujam daquilo que foi ensinado ou deixado de ser o que é bíblico ou não, ela vai te ajudar a pensar, a discernir. Tem coisas que eu vou falar aqui que é opinião minha. Como o próprio apóstolo Paulo fala, essa aqui é a minha decisão, é a minha opinião. Você já viu isso na Bíblia? Alguém já viu isso? Ele não está falando nenhuma heresia, tá? Mas é uma orientação boa e as pessoas seguem, pronto, acabou. Então, esse discernimento é importante. Então, primeira coisa, Jesus está fortalecendo, dizendo, olha, não ignore o conhecimento, não ignore a história, a preparação dessas pessoas. E aí vai dizer, siga os seus ensinamentos, mas que não imite as suas atitudes. Então aqui, querido, é um ponto importante você entender que as atitudes definem a quem servimos. Porque essas atitudes podem ser tomadas no calor, no momento de raiva, de ódio, e você falar besteira. Eu já falei várias besteiras de púlpito, infelizmente. E isso não me afetou em nada. Só me ajudou a crescer cada vez mais, dizendo, eu preciso de Deus, Senhor me ajude, Senhor me fortaleça. Então, os nossos erros, como o irmão diz, até quando eu erro, eu acerto. O servo do Senhor é assim, querido. Até quando você erra, você acerta, porque você vai dizer, olha, você precisa mais da graça, você precisa mais da misericórdia do Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você que erra e que tem esse entendimento, né? Então, o que eles faziam de errado nas suas atitudes? Impunham medidas pesadas aos outros que nunca cumpriam e disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Então, impor, querido, essas imposições em que você não faz, é muito difícil. Eu comento isso quando as pessoas reclamam, a minha igreja as pessoas não vão orar, o culto de oração está vazio, as pessoas não jejuam. Eu pergunto, você faz isso? Não, mas segunda-feira é dia do meu descanso. Então não tem culto de oração. Como que tem um culto de oração que o pastor não pode dar? Me explica isso. Para mim é difícil estar aqui presencialmente 3, 4 vezes na semana. Então eu faço culto online e foi a melhor forma que eu encontrei, mas já tentei várias vezes fazer presencial, não deu certo. Mas como eu posso falar de oração, se no dia que está rolando culto de oração, o pastor está lá, e a foto, eu posto lá no Instagram, tal. Aí, estou no evento tal, estou no parque tal. O que você vai dizer? O pastor fala uma coisa, mas a prática é outra. Né? Então, as nossas atitudes, elas falam muito mais do que muitas palavras. Quando eles trazem essa notícia para a mulher, para Jesus, eles fingiam ser bons cumpridores da lei. Porém, eles omitiam algumas palavras. Teve um tempo da minha vida que eu tive que tomar uma decisão muito importante. E eu sempre procurava o pastor, sempre conversava. Às vezes eu ficava sentado para marcar gabinete, esperando horas. E aí, na hora de ser atendido, falava assim, o pastor não vai poder te atender. Eu levantava e ia embora, mas amanhã eu estou lá de novo. Aí, quando eu fico vendo uma pessoa dizendo assim, eu fiquei 40 minutos, estou aborrecido, eu acho graça. Né? Então, essas experiências, elas ajudam você a somar, né? A imaturidade, a infantilidade daquela pessoa, e você tem um olhar de misericórdia, porque nem sempre as coisas vão acontecer no tempo e na hora que você quer. E um desses atendimentos pastorais, eu e a minha esposa passávamos por uma luta muito grande. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 20, versículo 10, por favor.
Aqui no caso, eles fingiam ser bons. Enquanto os irmãos estão no Levítico 20, Daniel, bota na tela João 8, versículo 5. Pode deixar aberto aí na sua página aí, e olha aqui para a tela o que eu vou dizer agora. Depois eu vou pedir que você coloque para mim Deuteronômio 22, 22 e 24. 22, 22 e 24, depois de Levítico, tá? Porém, eles omitiam alguma coisa. Eu fui para pedir uma orientação e eu tinha certeza que se eu falasse toda a verdade, a decisão não seria aquela que eu queria. E eu fui determinado a só falar o básico. Mas eu lembro que Deus usou minha esposa e falou assim: olha, nós vamos falar tudo e a decisão que for tomada é o que nós vamos acatar. Então eu comecei falando só do básico e omiti algumas decisões que eu tinha tomado errado. E o Espírito Santo foi me incomodando, e aí quando eu comecei a falar tudo, a decisão, né, que o pastor me orientou, não me obrigou, era uma decisão que eu não queria. E eu saí dali muito indignado, porque eu sabia das consequências que iriam acontecer. E aí minha esposa me lembrou: Emilson, lembra que nós decidimos, quando a gente sair de casa, a decisão final será essa decisão que nós vamos tomar, e é isso que nós vamos fazer. Então, no processo dessa caminhada, esse vaso está sendo trabalhado, irmãos. E foi uma decisão muito difícil. Mas hoje eu posso dizer que foi a melhor decisão, mas naquela época não foi, não. Foi bem complexa. Mas esse omitir algumas coisas, aqueles aqui que trabalham na área julgando e defendendo as causas, qual é a primeira coisa que um advogado, quando escuta uma causa de alguém? Você me fala toda a verdade, não é assim? Você já viu filmes que falam sobre isso? Porque você tem que me falar toda a verdade para eu fazer o quê? Preparar a defesa. Se você esconder alguma coisa, aquilo que você escondeu pode ser a derrota da causa que a gente está defendendo. Vocês já viram isso em filme? Já viram? Já prestaram atenção nisso? Então, esses ensinamentos não são bíblicos. Então, o que essas pessoas estavam omitindo? Na lei, versículo 5 de João 8, vai dizer: na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, e o Senhor o que diz? Então, essa falha, essa omissão, não foi um esquecimento desses homens, porque eles eram mestres da lei, doutores. Não era uma pessoa leiga, era uma pessoa que tinha uma formação de um conhecimento exemplar. E tal era o conhecimento que eles aproveitavam do conhecimento para impor um peso sobre aquelas pessoas que não tinham conhecimento nenhum. Por isso que o conhecimento, a informação, vale mais do que muito recurso. Se você não tem o conhecimento, você fica refém ou dependente de alguém. Nós estamos agora vivendo um processo de extremamente mudanças, que tudo hoje é eletrônico, correto? Você que tinha medo de usar caixa eletrônico, lembra disso? Vou botar o cartão, se alguém vê. E com o tempo foi perdendo esse medo, porque o caixa passou a não querer só lá fora. E agora o que eu vou fazer? Eu não sei se todos os caixas daqui de São Gonçalo é assim, mas quando foi lançado lá em Niterói, o primeiro caixa que eu vi, que você aperta um botão, em vez de botar envelope, tem que botar aquelas notas, e o medo de botar a mão ali e ficar preso, não é? Será que vai contar mesmo? E se não for, como é que eu vou mostrar que eu depositei ali? Muitos voltavam, querido, mas com o tempo foi vendo que não tinha como e teve que reaprender. Então essas informações, elas são extremamente importantes. Quanto mais você conhece a palavra,
mais livre você será. Menos você será enganado pelo príncipe das trevas. E mais sábio você ficará diante de muitos doutores e mestres. Será que era verdade isso que eles falaram? Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Vamos ver agora Levítico 20, versículo 10. Essas eram as leis que eles se referiam. Me diga aí se eles falaram toda a verdade. Ou se eles omitiram. A lei que eles estavam se referindo é essa. Se um homem cometer adultério com uma mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto que o adúltero quanto a terão que ser o quê? Executado. Então, no adultério, tem que ter quantas pessoas? 2. E quantas pessoas que, nesse tribunal aí paralelo, esses líderes religiosos levaram lá para Jesus? Quantos? Uma pessoa. Eles estavam falando a verdade ou estavam querendo enganar a Jesus? O que você acha? Enganar. Deuteronômio capítulo 22. Acompanha comigo aí, versículo 22 a 24. Novamente. Se um homem for apedrejado, for surpreendido, deitado com uma mulher de outro, os dois terão que morrer. O homem e a mulher com que se deitou. Eliminem o mal no meio de Israel. Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento, se deitar com ela, leve os dois à porta daquela cidade e apedrejam-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade, não gritou por socorro. E o homem, porque desonrou a mulher do outro homem. E qual é a palavra final? Eliminem o mal no meio de vocês. Né? Então, você já ouviu essa frase? O mal tem que ser eliminado do meio, né, entre nós. O mundo não sabe, mas é bíblico. Por onde você vai em qualquer sociedade, ela é influenciada pelo cristianismo. Isso mostra o poder e a grandeza do nosso Deus, querido. A estratégia hoje é a mesma para levar o engano. Omite parte da verdade, levando a ter um entendimento sem veracidade. E é esse engano, querido, que tem levado muitas pessoas a morrerem. E disseram, versículo 4 ao versículo 5 do Evangelho de João: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, e o Senhor que diz? Como que essa mulher estava praticando o ato de adultério? Se ainda, presta atenção no que eu vou falar, se ainda não existia o mundo virtual. Quero que você pense sobre isso. Cadê o homem do flagrante adultério? Ou será que era mais uma justiça? As mulheres, quando ninguém ousava defendê-las nas suas causas sociais. E é algo brutal essa palavra quando diz, né? Apedrejar. Não deveria nem ser pregado isso. Mas esse apedrejamento acontece, querido. Demais, até os dias de hoje. Há pouco tempo nós estava revendo uma história de um profissional que deu uma opinião sobre um super-herói que modificaram a história dele, e ele falou: não concordo com isso. Ele foi apedrejado, você sabia disso? Em pleno século XXI. Os patrocinadores tiraram o patrocínio dele, o clube mandou ele embora,
e ainda os patrocinadores voltassem, que ele fosse admitido, aquela marca do apedrejamento nunca mais iria sair. Então, querido, uma atitude vale muito mais do que 1000 palavras. Jesus aqui teve uma atitude um pouco estranha para o mestre, mas essa atitude deu certo. E é sobre essa atitude que eu estarei falando hoje à noite. Qual é a atitude de Jesus? O que ele fazia? Mas eu quero só resumir aqui, para não é um ponto final, mas um ponto parágrafo, né? Que hoje se ouve muito falar em leis que defendem a mulher, e é importante, é boa, fala do conhecimento, das informações que foram aperfeiçoando, mas a atitude de como essa lei é aplicada, em muitos momentos é duvidosa. Então, entre o conhecimento e as atitudes, são duas coisas diferentes. Porém, eu quero dizer para você, por que atitudes são duvidosas? Simples, quantos que denunciam acreditando nessa lei, e elas sofrem depois a violência por aquele quem assim agrediu. Mas estamos acreditando nesse aperfeiçoamento e vamos chegar lá. Mas o importante, saber que Jesus nunca desejou apedrejar ninguém. Que numa sociedade machista, ele se levantou para defender uma mulher. E era uma mulher que tinha cometido um delito, que naquele momento, naquela hora, a lei tinha uma sentença. Eu quero dizer para você hoje, que está aqui, você que está nos assistindo, que esse mesmo Deus que defende essa causa, continua defendendo a sua causa, continua defendendo a sua causa até hoje, continua defendendo a sua causa, continua se levantando para defender você, que se chama Jesus. Ele não usa meias verdades, ele não traz uma mensagem para levantar dízimo e ofertas, ele não promete algo que ele não vai fazer, mas ele diz: siga-me, porque o meu fardo é leve e suave. Que Deus possa te ajudar, querido, a começar a encontrar esse discernimento. Quero pedir que os obreiros, diáconos, possam se colocar para servir a ceia. Ele está pronto para te ajudar. Jesus hoje não precisa mais escrever no chão, mas no seu coração. Ele escreve na sua mente, ele escreve na sua vida. Qual é o seu delito? Ah, pastor, ainda hoje o adultério é o maior pecado. Você sabia disso? Que a sociedade apedreja. O pastor pode perdoar todos os membros, se todo tiver adulterado, mas o pastor não. O pastor, se ele cair, eu ainda piso em cima para ele não levantar. Quantos autores de homens e mulheres maravilhosos escreveram livros que nos abençoaram ao longo da caminhada, caíram, cometeu os seus delitos. Joga esse livro fora. Você conhece a história dessa pessoa? O tempo que ele foi usado, não consegue, bota tudo num bolo só, porque não tem discernimento.
quer entender as coisas do mundo espiritual, com a sua mente humana você não vai conseguir entender. Você vai precisar nascer de novo, vai precisar aprender o Evangelho de Cristo, vai precisar passar por muitas humilhações, para ver quanto orgulho, quanta vaidade, quanta arrogância você tem, vai precisar pedir perdão, vai precisar usar dessa mansidão. Pode começar a servir os elementos, por favor? Deus quer usar a sua vida, querido. Qual é o maior pecado? O maior pecado é o pecado da omissão. Quando você não confessa. Então o adultério é igual uma mentira simples. Diga que hoje eu não estou em casa. Ah, pastor, não é. É o que a Bíblia fala. Porém, cada pecado tem as suas consequências. A consequência de um pecado que você ainda prejudica terceiros, e há outros que você só traz prejuízo para você mesmo. Apenas isso. Momento da ceia, querido. Não é momento para você deixar passar esses elementos. Não é. A não ser que você não acredite que Deus possa perdoar os seus pecados. Se você crer, pode dizer amém? Neste exato momento, há forças malignas trabalhando na nossa mente. Não dentro, mas mentes opressoras. Pai, que essas mentes sejam libertas. Que toda condenação satânica seja cancelada em nome de Jesus. Que toda maldade, todo lixo humano que é lançado constantemente na nossa mente, que haja essa reciclagem na sua vida, que haja esse limpar nesse momento, e que você possa ter os seus olhos abertos, dizendo assim: eu posso participar da ceia porque eu sou um filho de Deus. Eu sou uma filha. Eu aceitei Jesus. Eu tenho lutado contra os meus pecados. Alguns eu ainda sou derrotada. Mas eu já não sou mais a mesma pessoa. Aleluia! Essa ceia é para você, querido. Feche os seus olhos enquanto esse louvor está sendo cantado. Ele te conhece. Ele conhece a sua vida. Eu sei, me amas. Aleluia. Estás presente a me guardar e em todo tempo eu sei me amas, eu sei me amas. Mostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Aleluia. Meu guia. Cante ao Senhor, querido. Ele te protege.
Ele se colocou de pé ao lado daquela mulher. Ele defendeu a sua causa. Ele defendeu a sua causa por amor. Aleluia. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Aleluia, sangue de Jesus. Aleluia. Você pode erguer esse pão. Nada vai te separar, querido. Os teus acusadores não poderão mais separar você do amor de Deus. O seu pecado pode até tentar te afastar, mas o segredo é confessar, é pedir perdão, e você novamente é restabelecido à presença do Pai. Aleluia! Ao erguer esse pão, que simboliza o corpo de Cristo, aquele corpo dilacerado de um homem magro, esgotado, triste porque aquela geração o rejeitou, mas alegre na sua alma porque o seu pai iria recebê-lo. Aleluia. As tristezas fazem parte da nossa vida, querida, mas não era plano de Deus. Por isso Jesus te entende. Ele enxuga as suas lágrimas, no sentido figurado. O seu choro das madrugadas, Ele está com você. Ele está presente. Quero te agradecer por esse momento tão especial, Senhor. Nenhum de nós poderíamos participar dessa ceia. Eu não fiz nada, Senhor. Nenhum dos profetas, os que mais nós admiramos, não tiveram dignidade para participar dessa ceia. Porque a tua palavra diz que todos pecaram. Mas o Senhor chamou homens, chamou também mulheres, a fazer parte da tua igreja, que não tinham nenhum feito, não tinha nenhuma expressão naquela sociedade, mas fizeram deles grandes homens e grandes mulheres do Senhor. Deu um convite, não por mérito, deu um convite porque nos amou. Que a tua bênção, Deus, esteja sobre a sua igreja,
E que você possa levar isso em mente. Todo dia vai existir esse tribunal paralelo, distorcendo a palavra para aprisionar a sua alma. O mundo não se preocupa com você. Não é verdade que qualquer instituição da sociedade te representa, não é verdade. O único que te representa é Jesus Cristo, aleluia! Se você assim quiser, e se você assim aceitá-lo, ouvindo seus mandamentos, colocando em prática e permanecendo. Pai, eu te agradeço, porque mais uma vez eu estou aqui na mesa. Visualize aquele momento que Jesus chama os seus discípulos. Um momento especial, querido. Um momento que iria fortalecê-los. Estaria marcando a sua despedida como figura humana ali na terra. Mas a partir daquele momento, ele seria conhecido como Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia! Comamos todos juntos para a glória e honra do Senhor. Ele nos deu vida. E os seus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Quais, pastor? Todos. Mas eu ainda luto com eles. É verdade. Mas em breve, nós não estaremos mais presos a este corpo físico. Porque o Rei vai voltar. Mas enquanto isso, estamos sendo consolados pelo Espírito Santo de Deus. E temos uma única missão. Levar o máximo de pessoas para o caminho do Senhor. Com as nossas atitudes, praticando os ensinamentos bíblicos. Ao erguer esse cálice, que simboliza o sangue do Cordeiro, aonde tem sangue, tem vida. O sangue define a que família você pertence, quem são seus pais, as características que você vai herdar dos dois, que às vezes o filho parece mais com um ou com o outro, mas é uma mistura tão grande que você às vezes não sabe nem mais identificar. Assim será também a sua vida, querido. O sangue do Cordeiro. As pessoas vão olhar você às vezes simplesmente como um homem, como uma mulher, mas ao mesmo tempo vão olhar e dizer, mas você tem algo diferente, eu não sei explicar. É porque o sangue do Cordeiro foi derramado sobre a minha vida, perdoando todos os meus pecados, sarando as enfermidades da alma, quebrando todos os grilhões que me aprisionavam e me fortalecendo cada vez mais, aleluia! Quando todos foram embora, apenas um ficou em pé, ao lado daquela mulher.
não é diferente, querido. Muitas pessoas vão passar pelas nossas vidas. Muitas vão trazer alegrias, boas lembranças. Muitas vão trazer lembranças ruins que você não quer nem lembrar daquele período. Mas vão passar. Porque somente um permanece conosco até hoje. Jesus Cristo. Será que você pode nessa manhã renovar essa aliança? Ao erguer esse cálice, dizer: eu renovo a minha aliança contigo. Eu renovo a minha vida. E já te agradeço. Bebamos todos juntos para a glória do Senhor. Aleluia! Sinta o renovo na sua vida. Sinta o derramar do teu Espírito. Sinta a alegria do Senhor. Sinta o contagiar. Sinta a graça e a bondade de Deus. Comece a louvar o Senhor. Os obreiros podem passar já recolhendo os cálices enquanto a gente escuta esse louvor. Aleluia! Venha sobre nós a tua graça. O caminho abriu, tudo confirmado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo cante, igreja, se acabar, estarei seguro, pois sei que amas, pois sei que amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz. Você pode erguer as suas mãos ao Senhor. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo Senhor nos visitar. Obrigado pela tua fidelidade. Que o Senhor assim seja glorificado. Amém e amém.